Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, um programa que une esforços dos departamentos de jornalismo e de esportes da TV Gazeta para levar mais informação para você que está em casa. Já está na nossa bancada do nosso Plantão da Saúde hoje o advogado trabalhista Dr. Peterson Vilela, que vai falar sobre a nova dinâmica de trabalho em tempos de pandemia, Celso. É isso mesmo, Michele. Hoje também temos uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da pastoral Povo de Rua, Monsenhor e pároco da igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca. Com ele vamos abordar como fica a situação dos mais de 24 mil moradores de rua da cidade de São Paulo com o novo coronavírus. É logo mais, depois das dicas. Bom, nós voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus. Subiu para 6 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Rio de Janeiro. Agora vamos ver a situação no estado de São Paulo e no Brasil. Celso. No total, são 2.201 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 46 mortes no país. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da doença, são 40 mortes. Todas ocorreram na Grande São Paulo. Dos 10 novos óbitos confirmados desde ontem, 6 são homens com idades entre 71 e 93 anos e 4 são mulheres com idades entre 48 e 85 anos. A mulher de 48 anos tinha comorbidades e era de Vargem Grande Paulista. As outras cidades da Grande São Paulo com registro de óbitos foram Guarulhos, Taboão da Serra e Osasco. Entre o total de mortes registradas até o momento, 37 ocorreram em hospitais privados e 3 em hospitais do SUS. O estado de São Paulo registra 810 casos confirmados do novo coronavírus. Vamos agora, ao vivo, falar com o repórter Osmar Garrafa, que acompanhou mais cedo a coletiva do governador João Dória sobre as últimas medidas emergenciais do estado para conter a pandemia coronavírus. Boa noite, Garrafa. O que disse o governador? Boa noite, Michele. É isso. Hoje pela manhã, aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória e a alta cúpula que gerencia a crise do novo coronavírus concederam entrevista coletiva. Antes da entrevista, o governador fez questão de afirmar que testou negativo para o novo coronavírus e mesmo assim se submeteu à contraprova. Resultado deve sair ainda hoje. Também testaram negativo o prefeito Bruno Covas e o secretário de Saúde José Henrique German. O governador anunciou também que a diretora da Secretaria de Saúde, Helena Sato, é quem vai substituir o médico infectologista Davi Wippe, que testou positivo para o novo coronavírus. Hoje pela manhã, o governador, antes dessa entrevista, acabou fazendo comunicado de 4 normas que estão baixadas pelo governo. Vamos a elas. Medida número 1. Os detentos do sistema prisional vão produzir um total de 320 mil máscaras para a prevenção do novo coronavírus. Medida 2 é a criação da delegacia eletrônica. A partir de amanhã, a maioria das ocorrências serão feitas apenas pela internet, exceção apenas para os casos de homicídio, estupro e violência doméstica. Medida número 3. Secretaria da Saúde de São Paulo vai antecipar para o próximo dia 30 a abertura de um hospital em Caraguatatuba para atender a população do litoral norte do estado de São Paulo. E decisão número 4 do governador foi a de solicitar para as concessionárias de energia elétrica a isenção do pagamento para a classe mais carente da energia até o próximo dia 30 de julho e também a não realização de corte por um prazo de 30 dias. Vamos ouvir o que disse o governador sobre essas medidas. São Paulo tem um cuidado e um zelo, as medidas são anunciadas diariamente para permitir o correto dimensionamento da crise e a correta aplicação de medidas para reduzir o efeito dessa crise de saúde e também os efeitos econômicos. São Paulo tem consciência e respeito pelas informações que são provenientes deste centro de contingência do Covid-19, agora sob a direção da doutora Helena Sato, e também as informações que são processadas por um grupo de trabalho com 22 profissionais da consultoria da Deloitte, ao lado daqueles que são responsáveis pela área econômica e a área de saúde do Estado de São Paulo, para adotar as medidas
corretas. Aqui nós não precipitamos medidas, nós fundamentamos as medidas para oferecer aquilo que é correto na hora certa para a população do estado de São Paulo. O governador Michele acabou confirmando também que amanhã, 9h30 da manhã, vai ter uma conferência virtual com o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, juntamente com os governadores de outros estados da região sudeste. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Celso. Pois é, e segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 358 mil pessoas foram imunizadas ontem, primeiro dia de campanha de vacinação contra a gripe influenza, só na cidade de São Paulo. A primeira etapa prioriza os idosos e profissionais da saúde e acontece ao mesmo tempo em 468 unidades básicas de saúde do estado de São Paulo. Em alguns postos foi montado um esquema de drive-thru para evitar aglomerações. A região sudeste foi a que mais aderiu à campanha, com mais de 84 mil aplicações. Em segundo, vem a região norte, com mais de 73 mil doses. Em seguida, aparecem as regiões leste e sul, com 67 mil e 64 mil, respectivamente. Na região oeste, foram aplicadas mais de 58 mil vacinas e no centro, que teve a menor adesão, foram pouco mais de 12 mil doses contra a gripe influenza. É importante lembrar que a vacinação da influenza não protege contra o coronavírus, mas ajuda os profissionais de saúde no diagnóstico para a Covid-19 por descartarem os vários tipos de gripe na triagem da população vacinada. A partir do dia 16 de abril, a campanha se estende aos professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e profissionais das forças de segurança e salvamento. Bom, ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação também vai acontecer em 450 escolas municipais e 264 vans, com equipes de saúde indo até as pessoas acamadas em instituições de longa permanência, para idosos e em casas de proteção. E já o governo de São Paulo anunciou que a vacina contra a gripe será oferecida gratuitamente em farmácias conveniadas a partir do dia 13 de abril. Bom, e agora nós vamos direto para a bancada do nosso Plantão da Saúde, saber do nosso entrevistado, o advogado trabalhista Dr. Peterson Vilela, da LO Batista Advogados. Doutor, primeiro seja bem-vindo aqui ao nosso Plantão da Saúde. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor qual a nova dinâmica de trabalho e quais cuidados as empresas devem ter com os funcionários nesse período de pandemia. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, em razão dessa questão do coronavírus, dessa pandemia, o governo decretou o estado de calamidade. E diante dessa situação, as empresas foram obrigadas a fazer uma alteração no contrato de trabalho dos seus empregados, fazendo com que eles passassem a trabalhar não no espaço físico da empresa, mas nas suas residências. Em home office. Exatamente, em home office. Só que, na verdade, a gente precisa ressaltar um pouco que o home office já é instituído pela CLT. Ele é conhecido como teletrabalho. Só que, na verdade, é o seguinte, o teletrabalho, ele é preponderantemente aquela situação em que o empregado já foi contratado para trabalhar diretamente da sua casa. Tá? Então, agora, com essa medida provisória que foi divulgada recentemente, a 927, o governo está possibilitando que as empresas e os empregados alterem essa forma de contrato de trabalho e passem a trabalhar em casa. Façam um combinado. Um combinado, Isso. exatamente. A propósito, doutor, hoje estava circulando nas redes sociais um empresário falando para os seus funcionários que você que está curtindo o home office, é bom a gente deixar claro que quarentena não é férias e home office não é folga. O home office é a mesma carga de trabalho executada presencialmente, correto? Exatamente, correto. Eu acho que é interessante as pessoas terem ciência de que o home office não é, de fato, férias. É uma alteração do contrato de trabalho para uma situação emergencial. E as regras do contrato de trabalho já assinadas com o empregador, da mesma forma que você tinha que cumprir indo para o espaço físico do empregador, você vai ter que cumprir na sua residência. Então, não altera nada, as suas responsabilidades permanecem as mesmas, assim como as da empresa também.
Tá, doutora, bom, é o seguinte, lembrando que nós temos o nosso WhatsApp Saúde, você que está em casa, de quarentena, você pode participar ao vivo do nosso Plantão da Saúde, encaminhando as suas dúvidas para os nossos convidados, para o doutor Peterson Vilela, através do WhatsApp. O tema dessa primeira parte do programa é home office, o trabalho em casa. O número do telefone para o Dr. Peterson responder aí a sua dúvida, 11 99479 1633. Repetindo, 11 99479 1633. Grave com o celular deitado, uma pergunta rapidinha de até 10 segundos, tá certo? Doutora, mas a empresa não tem como controlar esse tempo do trabalhador, né? Então, assim, qual a postura que o trabalhador tem que ter e como que a empresa vai verificar realmente que o trabalhador está se comportando? Porque muito vai da índole da pessoa, né? De você realmente estar fazendo um trabalho bacana e tudo mais. Não tem como ter esse controle, né? Sim, não. Na verdade, ela tem as possibilidades de controle, sim, Michele. Por entradas no computador, sim, exatamente. Né? Quando o empregado é contratado de forma já para trabalhar no home office, ele fica isento desse controle, tá? Mas quando a empresa, nesse caso dessa emergência, teve que fazer essa alteração, a mesma carga de trabalho e de horário que ele vai ter no espaço físico, ele vai ter também na casa dele, e a empresa tem a possibilidade de controlar. E nós, advogados trabalhistas, até aconselhamos que isso seja feito, porque é uma forma da empresa se resguardar e o empregado também provar que ele trabalhou ou mais ou menos, dependendo da situação. Então, é aconselhável que seja feito esse controle. A empresa tem que dar equipamento ou a pessoa usa o próprio equipamento? Como que funciona isso? Então, quando você é contratado diretamente para trabalhar em home office, você já faz um acordo com a empresa e no contrato de trabalho já fica estipulado quais são as obrigações das partes. Então, nesse caso, a empresa pode fornecer um computador, um provedor de internet e estruturar toda a situação para que o empregado trabalhe diretamente de casa. Nessa situação do home office, em virtude dessa pandemia e em razão da medida provisória que foi divulgada recentemente, foi tudo muito rápido. Então, com a medida provisória, o governo possibilitou que os empregados possam também utilizar da sua casa aqueles equipamentos que eles tenham, que ele já dispõe, exatamente. Se eventualmente ele não tiver um equipamento à altura para cumprir o seu contrato de trabalho, a empresa vai fazer um acordo com ele, que vai ser um acordo de empréstimo. Empresa, vou emprestar a você os equipamentos para que você continue trabalhando de casa. E aí, por meio do contrato de trabalho também, você vai estipular as regras pertinentes às despesas. Tá. Né? Porque certamente o empregado tem um determinado provedor que vai ter uma velocidade, vai ter que aumentar, sim. E daí por diante. Custo de internet, telefone. Telefone, exatamente, energia. Tá. Doutor, como é que o trabalhador pode se resguardar, por exemplo, no tocante à segurança virtual? Uma vez também que normalmente as empresas têm uma proteção e ele provavelmente no seu computador não vai ter uma proteção do mesmo nível. Sim. Essa é uma pergunta interessante, importante, porque as empresas, com a lei da LGPD, elas cada vez mais estão controlando as atividades dos empregados para se resguardar. Porque a informação agora é o ativo da empresa. Tá? Então, o que as empresas estão fazendo? Elas estão fazendo um contrato de trabalho com cláusulas melhores para resguardar nesse sentido. E o que as empresas, eu tenho observado, principalmente os clientes que eu trabalho, tem pego a autorização com os empregados, porque com essa alteração do trabalho remoto, do físico para o remoto, permitindo que o empregado autorize a empresa a entrar no seu provedor e, com isso, o TI dessa empresa fazer todas as adaptações para que a empresa resguarde as informações dela e, consequentemente, também as informações que o empregado já tem de uso particular. Muito bom. Sim, exatamente. Bom, daqui a pouquinho o Dr. Peterson Vilela vai esclarecer mais dúvidas aqui para a gente no Plantão da Saúde. Você pode mandar também o seu WhatsApp, a sua pergunta, 11 99479 1633. E não são só os trabalhadores que estão tendo que se adaptar a essa nova rotina. Para evitar aglomeração e a propagação do vírus, escolas e faculdades de todo o país estão baixando suas portas. Isso mesmo, mas isso não significa que todos estão sem aula. Algumas instituições, com autorização do MEC, passaram a oferecer ensino remoto.
É o caso também da Faculdade Casper Libero, aqui no nosso prédio, na Avenida Paulista. Vamos ver na reportagem de José Paes. A Olívia tinha uma rotina regrada de estudo. Chegava no cursinho às 7 horas, aí eu tinha aula geralmente até as 2 horas da tarde, almoçava e ficava no cursinho na sala de estudos até umas 8h30, 9 horas da noite. Ficava basicamente segunda a sábado todo dia lá. Só que de 2 semanas pra cá, as coisas mudaram. Antes era esse o centro do saber para alunos e professores nos mais diferentes níveis de ensino. As salas de aula sempre foram um lugar de transmissão do conhecimento, dos debates acadêmicos. Mas agora a situação é outra. Saem as conversas olho no olho, aquele tete-a-tete, entram os papos virtuais, a comunicação online, tudo com doses generosas de muita distração. Eu acho que o mais difícil é o celular mesmo. O celular tem que deixar no modo avião e ficar assistindo as aulas, assim, sem distração. É tudo muito novo, tá todo mundo se adaptando nesse período por conta dessa pandemia. Porém, eu achei que foi uma forma bem criativa e interessante da escola lidar com isso, porque a gente não pode parar. Por causa da crise atual, o Ministério da Educação autorizou que instituições de ensino superior presenciais deem aulas online enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. E o resultado é esse aqui, ó. Salas de aula vazias. Tudo num completo e profundo silêncio. As primeiras atividades foram um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim, mas hoje já foi praticamente 100% de presença nas atividades propostas pelos professores. Hoje a aceitação já foi bem maior. A autorização dada pelo MEC é válida por 30 dias a contar da última quarta-feira. A decisão pode ser prorrogada caso a situação envolvendo o novo coronavírus ainda não tenha sido resolvida. O que precisa é as secretarias de educação gerarem o conteúdo ou até nessa urgência selecionarem conteúdos, tem muita coisa gratuita, para direcionar a aprendizagem dos alunos. Mas o mais importante é criar um formato para os professores conseguirem falar com os alunos. Segundo o diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade, é preciso que haja uma distinção entre o ensino à distância, o chamado EAD, e a atividade permitida nesse momento pelo Ministério da Educação. EAD não prevê professor, prevê só um mediador, né, e prevê aulas que o aluno pode fazer num tempo específico. A tecnologia remota de educação, não. Ela prevê as aulas no horário que elas são ministradas aqui e com o professor mediando o tempo todo. Quem também sofre com o aguardado retorno das aulas presenciais são os pais. Equilibrar o trabalho e o cuidado com os jovens não tem sido tarefa das mais fáceis. E admitir isso não é nenhuma falta de educação. Está sendo desafiador e no momento do café a gente ajuda ele. E no momento do trabalho a gente ajuda quase 4.000 pessoas. E quem atrapalha mais quem? Dependendo do horário, acho que tá pau a pau. Tem alguns momentos que a gente atrapalha mais eles e em alguns momentos eles atrapalham mais a gente. O Ministério da Educação informou ainda que ampliou a sua capacidade de webconferência. Agora, mais de 123 mil estudantes e professores de universidades e instituições federais poderão ser beneficiados com aulas remotas. Antes, apenas 82 mil alunos usavam o recurso. Bom, e agora vamos, primeiro eu vou fazer uma pergunta minha para o Dr. Peterson Vilela, que é advogado trabalhista, está esclarecendo uma série de dúvidas da gente aqui sobre home office, né, que é trabalho em casa. Ele é da L.O. Batista Advogados. Você que está em casa pode fazer sua pergunta também para o nosso WhatsApp. Doutor, a gente está levantando aqui uma série de questões, mas e aquele funcionário que não se adequa ao home office? O trabalho dele não pode ser feito por home office. Ele tem que continuar trabalhando na empresa normalmente, certo? E se ele não quiser trabalhar na empresa, ele tiver medo ou ele tiver com alguma questão, como que ele vai proceder? Ele pode pedir as férias, então? Então, Michele, essa é uma questão interessante porque, de acordo com o decreto estadual, tem algumas atividades que elas são essenciais. Sim, tá? Farmácias, então, sim, né? farmácia, distribuidoras, supermercados, empresa de logística. Então, essas atividades não podem parar, porque se parar, o Brasil para. Uhum. E aí, consequentemente, se o empregado não for trabalhar por conta de um medo ou de alguma situação assim, ele pode ser penalizado. Recebe falta. Pode receber falta, pode receber uma advertência e pode até, a depender da situação, receber uma justa causa. Uhum.
Então, mesmo na quarentena? Mesmo na quarentena. Então, nesse sentido, o que nós aconselhamos às empresas? A adotar medidas que proporcionem segurança aos empregados. Porque a partir do momento em que ela contratou, ela tem uma função social. E essa função social dela também é preservar a vida desses trabalhadores que estão indo... E que medidas que são importantes? Atender. Então, por exemplo, empregados que trabalham na linha de produção, que são essenciais, eu acho que ela tem que disponibilizar sempre situações para ele se fazer uma boa higienização, disponibilizar nas esteiras de produção álcool em gel, tudo para que esse empregado se sinta seguro e se sinta amparado também nesse momento de pandemia. Doutor, a gente até conversava nos bastidores sobre o monte de novidade que essa pandemia está trazendo, seja no quesito da saúde, mas também nas relações de trabalho. E aí a pergunta que vem agora é justamente sobre isso. A gente está falando muito de home office, que até então era uma coisa muito mais restrita para determinadas empresas. De repente, com a chegada, o impacto do novo coronavírus, pode também mudar a cultura do trabalho no Brasil, no sentido de ampliar essa possibilidade de home office para a maioria das empresas? Eu entendo que sim. Inclusive, essa é uma realidade que, inclusive, até é curioso, porque nós temos um cliente em que ele tem alguns postos de trabalho, mas ele tem um número maior de empregados para esses postos que não comporta nesses postos de trabalho. Então, todos esses empregados são devidamente organizados por uma escala. Então, ora ele trabalha no fixo, ora ele trabalha no sistema de home office. Então, quando ele chega na empresa, ele vai plugar o computador dele naquela baia, aquela baia automaticamente já vai ter o ramal dele, vai ter o ponto dele, então tudo isso vai facilitar para que tenha esse revezamento, então ela tenha alguns trabalhadores na empresa e outros em casa. Mas eu entendo, respondendo objetivamente a sua pergunta, que vai mudar sim a cultura do Brasil. Com isso, vai possibilitar que as empresas percebam que há uma produtividade também no trabalho em sistema de home office. Legal. Bom, e a gente tem participação do nosso telespectador. Vamos colocar o nosso WhatsApp na tela. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Meu nome é Valmir, falo da Vila Matilde. A empresa pode cortar os benefícios de quem trabalha em home office? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que o escritório enfrentou recentemente, assim, de vários clientes. Determinados benefícios, entendemos que sim. Obviamente que plano de saúde, se ela concede, não faz o menor sentido cancelar nesse momento de pandemia. Agora, por exemplo, se ela tem um refeitório próprio, ela não vai ter como conceder refeição, até porque o empregado está em casa. Mas vamos supor que ela apresente ou ofereça para esse empregado um vale-refeição através do cartão. Tá. Eu entendo que os dias em que esse empregado ficou em casa, pelo fato dele se alimentar na sua residência, ela pode fazer uma compensação lá na frente com esses dias que ele não utilizou. Tá? A mesma coisa o vale-transporte. Sim. Se o empregado não teve a necessidade de ir à empresa, a empresa pode descontar ou pode fazer uma compensação com esse vale-transporte que ela disponibilizou antecipadamente. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta fazendo perguntas para o Dr. Peterson Vilela. Celso, quer fazer alguma pergunta agora? Podemos fazer, então, na verdade, isso pode revolucionar, inclusive, a maneira de ver os próprios contratos de trabalho. É uma situação diferente, nova, que as pessoas estão forçadas a mudar o comportamento. E isso em termos de segurança jurídica. Existe essa segurança jurídica tanto para o trabalhador como também para a empresa? Sim. Essa, na verdade, é uma situação inusitada por conta dessa pandemia, né? Mas a gente pode afirmar que as empresas de tecnologia da informação, elas já têm essa metodologia de trabalho, em que parte dos empregados trabalham ou quase que um determinado percentual já trabalha em sistema de teletrabalho, que é o home office. Mas eu entendo que com essa alteração pode criar-se uma nova cultura para esse empregado trabalhar em casa e com esse trabalho vai também criar novas obrigações. Perfeito. E com isso, qual que é o nosso aconselhamento? Que fique tudo estabelecido por meio de contrato, tudo por meio de aditamento, para ficar transparente para um, que é a empresa, e para o outro, que é o empregado. Bom,
E agora o impacto da pandemia do novo coronavírus no esporte. Prevaleceu o bom senso. Após a pressão de atletas e Comitê Olímpico de diversos países, inclusive o Brasil, os Jogos de Tóquio não serão mais realizados este ano. A Olimpíada e a Paralimpíada de Tóquio foram oficialmente adiadas. A decisão foi divulgada nesta terça-feira após uma teleconferência entre Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, e Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão. A nota oficial não informa uma nova data para os Jogos, mas eles devem acontecer até o verão de 2021. Apesar da mudança, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, garantiu que o nome do evento vai continuar sendo Tóquio 2020. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, e o surfista Gabriel Medina comemoraram a decisão do COI de adiar os Jogos Olímpicos. A decisão do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio foi a mais acertada possível. Nós esperávamos que fosse assim e trouxe um alívio não só para o Comitê Olímpico do Brasil, mas para todos os atletas olímpicos brasileiros, que poderão cuidar melhor da sua preparação, preservando a saúde. Acordei com essa notícia e acredito que foi uma decisão correta por parte do COI e os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A saúde e o bem-estar da população mundial é a maior prioridade no momento e eu sigo focado com meus objetivos e assim que tudo isso passar e a vida voltar ao normal, quero voltar à minha rotina de treino, né? Como os de milhares de outros atletas vão voltar também. E depois disso tudo, o legal é que todos vão ter chances iguais, né? Para se preparar até a remarcação dos Jogos. E espero que todo mundo esteja bem, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Fiquem em casa e vamos esperar tudo isso passar logo, tá bom? Abraço. E sobre esse assunto, o Plantão da Saúde conversou com exclusividade com um dos maiores campeões olímpicos do esporte brasileiro, o técnico José Roberto Guimarães, que levou o Brasil à conquista de 3 medalhas de ouro com as seleções masculina e feminina de vôlei. Foi a decisão mais acertada possível, né? Tanto por parte do Comitê Olímpico Japonês, como do governo japonês, como do Comitê Olímpico Internacional, COI. No momento que a gente está vivendo, o mundo inteiro, com essa pandemia, não tinha a menor possibilidade dos Jogos acontecerem começando no dia 24 de julho de 2020. Alguns esportes ainda tendo que ter as suas seletivas, alguns esportes ainda tendo os seus quali. Seria muito complicado. E vamos pensar primeiro na saúde de todos, depois a gente pensa no esporte. Eu acho que a gente tem que deixar isso para depois e a gente vai passar por períodos muito difíceis agora na economia, na vida como um todo, né? Até nós voltarmos à normalidade. E como que fica, Zé, a preparação dos atletas nesse caso, com esse adiamento de 1 ano? Eu imagino que muda muita coisa. Muda muito, principalmente no âmbito feminino. Eu posso dizer que algumas jogadoras tinham ideia de engravidar após a Olimpíada. Então faz parte isso da vida de todas, né? E lógico que elas vão ter que deixar esse sonho para 1 ano mais tarde. E isso não é fácil, não é simples. Agora, não querendo te aposentar, não me entenda mal, mas a gente já leu muita coisa que você tinha dito aí que seria a última Olimpíada. Como é que fica o seu cronograma? É a sua última? Não, ainda está de pé essa ideia, mas a gente sempre, quando se prepara, também se prepara para um ciclo, né? Então, vamos tocar e vamos fechar esse ciclo até o Japão, mas vamos se preparar para 2021. É isso que vai acontecer. Finalmente, né? Tomaram uma decisão. Prevaleceu o bom senso. Olha, vamos continuar falando do impacto do novo coronavírus no cenário esportivo com o nosso Giro de Notícias.
O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio pode levar a uma mudança nos critérios de participação na competição. A FIFA publicou hoje uma nota informando que irá estudar a possibilidade de aumentar de 23 para 24 anos a idade limite dos atletas que irão disputar o torneio de futebol masculino no ano que vem. A iniciativa tem o objetivo de não penalizar os jogadores que vão ultrapassar a faixa etária permitida para a Olimpíada em decorrência do adiamento. Isso aí, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, chegou a Portugal nesta terça-feira para cumprir o período de quarentena ao lado da família. Ao desembarcar em Lisboa, com máscara no rosto e luvas, Jorge Jesus se irritou com a presença dos jornalistas e fotógrafos no aeroporto. Apontou falta de respeito nessa conduta e chegou a dizer que os profissionais ali presentes deveriam pegar o vírus. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo, que segue em quarentena em uma mansão de 7 andares na Ilha da Madeira, esse sim está vivendo uma vida boa, anunciou que vai financiar a construção de unidades de terapia intensiva em 2 hospitais de Portugal. Celso, eu não te falo que eu sou muito fã dele. O atacante da Juventus vai custear a aquisição dos equipamentos completos de 2 alas de UTI com 10 leitos cada no Hospital Santa Maria de Lisboa e de uma ala com 15 leitos no Hospital Santo Antônio, na cidade do Porto. Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz e primeiro atleta da NBA a testar positivo para o novo coronavírus, usou as redes sociais para falar sobre a recuperação e relatou ter perdido o olfato e o paladar. De acordo com a Associação Britânica de Otorrinolaringologia, a perda de olfato parcial ou total é cada vez mais comum em pacientes com o novo coronavírus. Para sempre? Não, só no período da doença. Ah, bom, porque ia ser, já pensou nunca mais sentir gosto de nada? Não, só no período da doença. Bom, e você pode seguir acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. O presidente Jair Bolsonaro divulgou pelo Twitter que conversou com o presidente da China, Xi Jinping, e reafirmou os laços de amizade entre os países e tratou de ações sobre o novo coronavírus e da ampliação do comércio entre os 2 países. O telefonema ocorreu 6 dias depois do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, publicar também pelas redes sociais que a China é responsável pelo coronavírus. Por causa da publicação, o embaixador chinês no Brasil exigiu um pedido de desculpas ao povo chinês. O Palácio do Planalto não confirmou se houve um pedido formal de desculpas por parte do governo brasileiro. E nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que acompanhou mais cedo a coletiva do governador João Dória e tem mais informações. É isso, Celso. Continuamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde hoje pela manhã o governador João Dória e a sua cúpula na crise que gerencia o novo coronavírus concederam entrevista coletiva e durante a coletiva o governador teve que responder a seguinte pergunta. Mesmo tendo testado negativo, ele não deveria estar de quarentena, já que teve contato com o médico infectologista, o médico Davi Wipe? O governador respondeu. Fizemos o que tínhamos que fazer, o teste. Eu, o doutor German, que aqui está, Bruno Covas, que fez esta manhã, e todos aqueles que tiveram contato com o doutor Davi Wipe. Mas não há necessidade de quarentena. E peço que, por favor, ao formular perguntas, compreenda a quem você está formulando. Aqui, em São Paulo, temos responsabilidade, comando e sabemos aquilo que estamos fazendo. No ponto de vista da saúde individual, seja minha, seja dos colaboradores do Estado de São Paulo, sejam daqueles que estão envolvidos diretamente nessa grave crise. Não tomaremos atitudes precipitadas e muito menos as que não estejam fundamentadas em critérios claros e objetivos de saúde. O médico infectologista Davi Wipe continua de quarentena. O governador João Dória deve se reunir amanhã com o presidente, reunião virtual com governadores de outros estados da região sudeste. Vale ressaltar também que a última informação é que o resultado da contraprova do exame do novo coronavírus para o governador João Dória ainda não saiu. Era até desnecessário essa contraprova, porque, como foi feito no Einstein, não há necessidade da contraprova, mas o governador, por precaução,
precaução, ele continua aguardando o resultado do exame que fez hoje pela manhã, a contraprova para o teste do novo coronavírus. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Bom, queria aproveitar para agradecer ao Dr. Peterson Vilela pelas informações, pelos esclarecimentos. Muita gente com dúvida nesse novo momento que vivemos no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, doutor. E agora nós vamos à nossa segunda entrevista do dia, dessa vez por Skype, com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral Povo de Rua, Monsenhor, e pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, no meu bairro da Moca, Zona Leste. Padre, boa noite. Segundo o último censo realizado pela Prefeitura de São Paulo, são mais de 24 mil moradores em situação de rua, na cidade. Essas pessoas, padre, que não têm como obedecer à orientação principal de ficar em suas casas, já que nem isso elas têm, elas estão recebendo algum tipo de apoio, algum tipo de acolhimento? Então, o número de pessoas que estão pelas ruas da nossa cidade passa de 24 mil, hoje sabemos que são cerca de 30 mil. A Prefeitura está fazendo alguns abrigos emergenciais, abrindo também alguns espaços para as pessoas que estiverem com suspeita ou já diagnosticadas, mas ainda há muita gente na rua. Há famílias, casais, crianças. Muita gente está cozinhando pelas ruas da cidade. Nós estamos esperando abrir ainda alguns dos locais de acolhimento emergenciais, como aqui no Centro Esportivo da Moca. Então, é fácil dizer, fiquem em casa, mas quem dorme na calçada? Quem está pelas praças? Então, é uma situação dramática que exige ações bastante firmes e rápidas. Em Londres, por exemplo, as vagas de hotéis foram utilizadas para acolher a população de rua que está pela cidade. Padre Júlio, o senhor tem um longo trabalho por muitos anos com moradores de rua, brigando especialmente na Moca, na paróquia, sob seu comando. E normalmente quando a gente fala em combate ao novo coronavírus, se fala água e sabão, lavar as mãos, higiene, álcool gel, que é algo que essas pessoas não têm à disposição nas ruas. O que pode ser feito nesse sentido para minimizar o estrago que essa doença pode fazer com quem não tem casa, com quem vive nas calçadas de São Paulo? Então, a Prefeitura está querendo instalar algumas pias na área central. Mas na área, por exemplo, como vocês citaram da Moca, mas se nós pegarmos também a Brasilândia, o Jardim Rincão, se nós formos para a parte ao redor do CEAGESP, se formos olhar áreas como de bairros na região centro, como Santa Cecília, ou a própria Luz, onde está a chamada Cracolândia, é uma situação dramática. Não há como garantir a higiene. Aí está mostrando os catadores estão sem trabalho, estão entrando numa situação de desespero. Nós temos dado a situação de rua, kits de higiene, eles têm pedido muito, mas também temos utilizado o álcool gel. O álcool gel não é o melhor é lavar as mãos com sabão. Nós temos conseguido sabão, sabonete, desinfetantes para que eles usem, mas eles não conseguem fazer aquilo que se diz de 2 em 2 horas poderem lavar as mãos. Então, nós precisamos que a cidade seja mais solidária, que mais lugares tenham espaços que garantam o acesso à água potável. Padre Júlio, os centros de acolhida, eles fornecem uma estrutura adequada em questões de higiene e de prevenção aos moradores de rua? Então, há alguns que sim, nós não podemos generalizar todos, mas, por exemplo, o povo da rua tem citado muito a tosse noturna, quanta gente está tossindo à noite, alguns estão em dormitórios coletivos, há alguns outros que estão em condições de higiene bastante precárias. Então, nós temos levado essa informação
à Prefeitura, ao Ministério Público, na Coordenadoria de Direitos Humanos. Temos dialogado com várias instâncias da Prefeitura, pedindo a melhora das condições e da infraestrutura. Mas essa é uma questão que, no normal, já apresenta muitas dificuldades. Imagine nessa situação, então. Então, nesse sentido, eu acredito que todos nós podemos fazer algumas pequenas coisas. Nós não podemos fazer tudo. O mais importante, ou as medidas principais, devem ser tomadas pelo poder público. Mas você pode, vendo um morador de rua que está na tua rua, perto do teu apartamento, da tua casa, do teu prédio, de onde você está, e dar uma garrafinha com água para ele, dar um pouquinho de álcool gel, mas também oferecer um alimento, um lanche. São coisas simples, não vão resolver o problema, mas nós não podemos ser desumanos no momento de tamanha crise. Claro, padre, inclusive, fala-se muito no eventual colapso no sistema de saúde para atendimento das vítimas do novo coronavírus. O senhor tem conhecimento, até em relação à prefeitura, existe algum plano para receber também os doentes que vivem na rua? Não, foram abertos, estão sendo acertados locais específicos para 400 pessoas que forem diagnosticadas de coronavírus na população de rua. Mas também eles terão que ter acesso à política pública geral de saúde para todos. Isso sem dúvida. Padre Júlio, com toda essa situação, o povo em quarentena, muito se fala que tem diminuído o número de doações para os moradores de rua. Então, e muitas ONGs também que ofereciam comida a esses doadores, elas já não estão mais recebendo essas doações. Como que o senhor vê essa movimentação, né? E como o senhor acha que as pessoas podem passar a agir para não desabastecer e não deixar de ter esse lado solidário também, né? Então, isso está acontecendo, está deixando muita gente desesperada. Hoje pela manhã, na nossa comunidade, muita gente passou, inclusive de bairros até distantes, longínquos, que vieram para buscar a alimentação. Em alguns países, até do Oriente, é interessante que as pessoas estão deixando um kit de alimentação em determinados lugares, para que haja acesso das pessoas que não têm, das pessoas que estão em dificuldade. Há também uma grande onda de solidariedade. Hoje, só na Casa da Missão Belém, aqui no bairro do Belém, foram acolhidos mais 20, já são 125 acolhidos. O Arsenal da Esperança, que está em quarentena, está com 1.000 pessoas em situação de rua acolhidas. Então, tudo isso pode não ser a solução geral, alguns desses abrigos emergenciais, mas você pode, no local onde você costumava levar alguma coisa, combinar, passar a informação que em determinado horário, em determinado local, vai se deixar alguma coisa. Nós temos que ter criatividade, a gente tem que ter inventividade, encontrar um jeito para que a solidariedade não pereça. O padre, na paróquia São Miguel Arcanjo, que está sob seu comando, aliás, queria até parabenizá-lo pelo trabalho, sempre foi uma espécie de refúgio para moradores de rua. E o senhor falou também da importância do trabalho do órgão público. O senhor tem acompanhado algum movimento na prefeitura nesses dias também para amenizar o problema dessas pessoas que moram na rua? Eu tenho conversado constantemente, dialogado com o poder público, apresentando as dificuldades, apresentando desafios, buscando respostas. Eles também estão sentindo algumas limitações, porque, por exemplo, a assistência à população de rua é toda feita indiretamente, não é feita diretamente pela prefeitura. As próprias entidades estão com dificuldades. Nós temos apresentado sugestões, temos apresentado outras possibilidades e principalmente mostrado que o caminho não institucionalizado é o melhor.
muitas vezes o caminho muito institucional não ajuda a encontrar soluções num momento de grave crise que vai exigir de nós uma criatividade, não repetir sempre o mesmo, mas encontrar alguns novos caminhos que nos ajudem a amenizar o que nós não podemos cessar de imediato. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o padre Júlio Lancelotti, respondendo mais perguntas. A pandemia do novo coronavírus tem mudado a rotina em muitos aspectos da vida cotidiana das pessoas, né? E adiado sonhos. Anualmente, o setor de eventos sociais e festas movimenta mais de 17 bilhões de reais. E os casamentos estão no topo das celebrações. A reportagem é de Jonas Campos. Estava tudo pronto para a festa de casamento da Ellen e do César. Tinha essa plaquinha aqui, lá vem a noiva, que meu priminho ia entrar, né? Fiz emotions, as carinhas do WhatsApp, tinha óculos também. A pluma, minha pluma da balada. E também tinha o convite, né, do casamento. Também sobraram 2 aqui que eu deixei de lembrança, né, para mim. Lembranças de um sonho adiado por causa do surto do novo coronavírus, que mudou drasticamente os planos do casal. Nesse momento, vocês estariam em lua de mel. Exato. A lua de mel ia acontecer no dia 23, que foi ontem, segunda-feira, né? A festa de casamento seria no sábado passado, e a decisão de postergar o evento foi tomada na própria semana. Foi difícil, mas eles contaram com o apoio dos fornecedores e do buffet. Até por ser na semana do casamento, eu fiquei com medo de pagar multa. Porque eu falei, há 3 dias do casamento, né? Eles vão querer me cobrar multa. Mas foi super tranquilo. Então, por conta da postura dos fornecedores, do espaço, até o momento, não dá para dizer que vocês tiveram prejuízo financeiro. Não, nenhum. Não tivemos. Nenhum prejuízo financeiro. Como nesse caso é motivo de força maior, não pode acontecer o evento, os estabelecimentos, os fornecedores estão muito ajudando bastante nesse caso, né? E eles estão remarcando sem multa. A Rosângela, que nos atendeu por Skype por suspeita de ter contraído o novo coronavírus, também se viu obrigada a esperar mais tempo pelo grande dia, remarcado para setembro. O casamento seria no mês de abril e ela ainda está se acostumando com a ideia. Foi muito difícil, eu chorei um dia inteiro. Eu não sabia se eu chorava porque eu estava me sentindo mal, de mal-estar, ou era algo assim, porque eu fiquei inconsolável, literalmente, porque estava tudo preparado. E a gente falou, como que a gente faz com isso? Aliança gravada por data do casamento. Essa casa que organiza casamentos em São Caetano do Sul e faz em média 12 eventos por mês, também tenta se adequar ao momento. A nossa ideia é que todo mundo simplesmente adie, tá? Ninguém cancele. O que a gente tem feito então, para um a gente prorroga, para o outro a gente às vezes ajusta o pagamento. Eu vou te falar que eu não fiz contas numéricas para não desanimar, né? Então o que nós estamos fazendo é simplesmente plano de contingência. O novo coronavírus tem afetado diretamente o mundo dos casamentos. A Rua São Caetano, aqui no centro de São Paulo, famosa Rua das Noivas, assim, vazia, com estabelecimentos fechados, simboliza bem o momento do setor em tempos de pandemia. O casamento movimenta 17 bilhões de reais em um ano. Agora parou, né? Porque as pessoas estão com medo, porque não sabem se vai terminar em maio, se vai terminar em junho, se vai terminar... Então, assim, o pessoal já está tudo meio que se prevenindo para colocar tudo para o segundo semestre. E algumas pessoas estão jogando para 2021, né? Enquanto isso, vida que segue para os casais que adiaram o sonho da festa de casamento. A Ellen e o César já oficializaram a união no civil, já têm a casa própria e remarcaram a comemoração para julho deste ano. Até lá dá para ir se preparando, mesmo nessa fase difícil. Pode beijar a noiva em tempos de coronavírus, como é que é? É verdade, fica com medo mesmo, né, de beijar. Bom, vamos voltar a conversar com o padre Júlio Lancelotti, que é padre desde 1980 e sempre também fez um trabalho interessante e bonito até com os moradores de rua. Padre Júlio, nesse momento em que vivemos quarentena, a recomendação é para ficar em casa, para evitar contágio e amenizar os problemas com o novo coronavírus.
Quem está em casa e deseja fazer uma doação para os moradores de rua, como deve proceder, aonde deve doar e que tipo de produto ele deve oferecer? Álcool gel, sabão, água ou mesmo alimentação? O senhor tem para dizer sobre essas pessoas que desejam fazer doações aos moradores de rua nesse momento? Então, todas essas coisas são importantes. Então, como eu disse, a Missão Belém tem 2 casas onde podem receber ajuda. Na Rua Doutor Clementino, 608, no Belém, e na própria Praça da Sé, no número 47, no edifício Nazaré. O Arsenal da Esperança está no Brás, na Rua Almeida Lima, número 900. Mas há muitos grupos que, como o grupo da Fraternidade Emaús, como a Aliança de Misericórdia, como há outros grupos espalhados, não só ligados à Igreja Católica, mas a grupos evangélicos, espíritas e a grupos que não são de nenhuma denominação religiosa, que estão dispostos a ajudar. Então, acredito que hoje, como as pessoas estão com bastante tempo de buscar na internet, pode busque lá, Arsenal da Esperança, ou busque lá, Missão Belém, ou busque Fraternidade o Caminho. Você vai encontrar vários grupos que acolhem, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: ah, você está defendendo essa gente, leva para casa. Pois é, esses grupos estão nas casas deles, morando lá, vivem lá. Então, procura aí na internet, Arsenal da Esperança, você vai encontrar e vai ver lá o banner das coisas que eles estão necessitando. Por exemplo, aqui na Casa da Missão Belém, na Rua Doutor Clementino, hoje foram acolhidos mais irmãos que estavam pelas ruas e eles estão precisando de toalhas de banho. Então, nós podemos todos fazer pouco, mas o pouco de cada um vai dar uma grande ajuda. Padre Júlio, eu gostaria de pedir para o senhor uma mensagem, para todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão em quarentena em suas casas, um recado seu para os nossos telespectadores. Então, amanhã o Papa pediu que ao meio-dia todos os cristãos de diferentes denominações rezem juntos ao meio-dia um Pai Nosso. Isso todos nós podemos fazer. Nós queremos dar uma palavra de carinho para os idosos, para os doentes, para os que estão se sentindo solitários, para os que estão sofrendo com o isolamento. Telefone para as pessoas, recebam a bênção de Deus, não percam a fé. Seja você budista, seja você muçulmano, seja você judeu, seja você ateu, que não tenha nenhuma religião. O que importa nesse momento é sermos humanos, termos em conta a humanidade. Nós estamos sofrendo e Deus está sofrendo conosco para que nenhum de nós pereça no caminho sem esperança. Queria desejar a todos um afeto, a bondade, a ternura, a solidariedade. A vocês que estão trabalhando, a bênção de Deus. Hoje pela manhã, eu agradeci muito os funcionários da limpeza pública, os que estão recolhendo lixo pelas ruas, os que estão varrendo as calçadas. O carinho especial a todos os trabalhadores da área da saúde, que heroicamente estão nos hospitais, nas UBSs. Agradeci muito ontem os que estavam vacinando os idosos. Nós temos que agradecer a todas as pessoas o empenho que estão fazendo. E aos que estão em casa, ninguém se sinta abandonado nem inútil. Deus nos ama, está conosco. Muito obrigado, Padre, pelas suas palavras e também por essa entrevista aqui no Plantão da Saúde, que fica por aqui, né, Michele? Obrigada, Padre. Um beijo para o senhor, um abraço para todo mundo que está em casa. Amanhã a gente volta com mais informações. Tchau. Boa noite, até amanhã.